Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça. Hoje é 21 de dezembro, o nosso tema hoje é o escudo da fé. Mas antes eu gostaria de perguntar se você já é inscrito no canal, se não pedir para você já se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, fazer chegar a outras pessoas. O escudo da fé é o nosso tema e o texto que nós vamos ler é Efésios capítulo 6, versículo 16, que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Outro dia eu preguei na igreja, se você quiser uma mensagem ainda mais detalhada sobre isso, tem uma mensagem no canal com esse mesmo tema, o escudo da fé. Mas no devocional de hoje eu quero pincelar um pouco para vocês sobre essa revelação tão poderosa, porque Deus me mostrava a realidade de muitas pessoas nesse tempo atual, pessoas crentes, pessoas cheias de espírito, pessoas até comprometidas com Deus, falo diretamente sobre a obra na igreja, vivendo em desespero, vivendo em extrema dificuldade, mesmo tendo todas as promessas de Deus e delas tendo sim ou amém, sem conseguir viver nesse tempo tocando naquilo que Deus tem para elas, na verdade contemplativos com a proposta do mal, com o desespero, com a possibilidade de serem destruídos. E foi aí que o Senhor trouxe essa mensagem para mim. Isso é apenas um texto complementar de Efésios 6,10 que fala sobre a armadura de Deus. Aqui Efésios 6,16 vai dizer: usem o escudo da fé. Veja qual é a dinâmica desse texto. Ele está falando que os dardos inflamados do maligno, eles só não penetram a nossa vida por causa do escudo da fé que apaga esses dardos. Esse escudo é baseado na armadura romana, que era um escudo de bronze geralmente, mas que tinha uma cobertura de couro e que ficava bem umedecida, encharcada, para que as flechas, os dardos inflamados, que é uma flecha com fogo na ponta, quando atingissem eles, antes de chegarem no zinco, eles chegavam na água e eles apagavam aqueles dardos, porque se esses dardos atingissem os muros, que eram de madeira, os portões, que eram de madeira, então eles conseguiam queimar as entradas e atingir as cidades. Me veio como revelação que o que tem feito com que a igreja perca tanto e esteja sofrendo com os ataques do diabo é porque ela tem sido comprometida na fé. O diabo entendeu como funciona a dinâmica da fé. Ele sabe que a fé é responsiva. A gente responde àquilo que a gente está sendo exposto, e por isso as pessoas têm se exposto às possibilidades de perda de uma nação sofrendo debaixo de um governo iníquo, enfim, a economia padecendo em função dessa realidade política da nação, quase como se Deus tivesse parado de agir. Se expondo a coisa errada, você vai gerar a fé errada. E tudo que o diabo quer é atingir o nosso ânimo por dentro, porque se a gente for afetado por dentro, a gente perde a capacidade de reação. Tudo que o diabo quer é fazer com que as verdades deles, as mentiras deles, se tornem verdades para nós. Se a gente cremos nas mentiras de Satanás como se fossem verdades, aí nós vamos estar completamente sujeitos aos seus ataques. E eu estou falando sobre o que exatamente? O alvo do diabo nesses últimos tempos não é as nossas finanças, não é o governo do país, é a nossa fé. Porque se ele conseguir comprometer a nossa fé, todos os outros seus planos ele vai levar a cabo, ele vai atingir. Mas se nós tivermos o escudo da fé, perceba, eu li várias vezes isso, nunca tinha recebido essa revelação, que o escudo da fé é quem impede que os dardos inflamados do maligno. Eu vou tentar traduzir isso de forma mais simples. A gente não pode perder a fé, a gente não pode deixar de crer, nós não podemos comprometer a nossa confiança, porque se isso acontecer, toda a investida do diabo vai penetrar e vai nos atingir. O alvo do diabo é a nossa fé. As armas que ele usa são as intimidações, que são essas ameaças. A munição é a ameaça. Isso vai acontecer aquilo, uma doença está vindo aí. Exatamente para que a gente creia na sua mentira, para que a gente... a perda da fé não é algo que acontece da noite para o dia. É à medida que a gente se expõe a essas coisas. E eu preciso lhe dizer que toda oposição que se manifesta no natural, ela tem uma origem no espiritual. Isso para quem é crente, isso para quem não é. Tudo que se manifesta no físico tem origem no espiritual. Então, aquilo que resiste a mim e a sua vida não é meramente uma questão natural, não é apenas um diagnóstico de uma enfermidade, não é apenas a perda de um emprego ou de uma condição financeira ou de qualquer outra coisa. Tem uma realidade espiritual, tem uma iniciativa, uma origem, melhor dizendo, espiritual por trás disso. E nós não podemos lutar com coisas espirituais apenas com recursos naturais. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4, diz assim: pois embora vivamos como homens, é assim que nós vivemos aqui nessa terra como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Sempre que você lutamos segundo os padrões humanos, nós já estamos derrotados já. Lembra que é o escudo da fé que faz com que os dardos não entrem. A continuidade do texto vai dizer: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário,
são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, elas são armas espirituais, e uma delas, é a principal na minha ótica, é o escudo da fé, porque esse escudo, a minha e a sua postura de fé, a minha e a sua confissão de fé, independente do natural, a minha e a sua manutenção, diligência em sustentar a nossa fé, independente daquilo que o sistema está dizendo, faz com que as armas, as flechas, os dardos do diabo não entrem. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A Bíblia diz: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em tempo de escassez desfrutarão de fartura. É a minha e a sua fé que impede que as investidas do diabo entrem. O contrário é verdadeiro. Se a gente perder a fé, a gente vai ficar desprotegido, e as setas, os dardos inflamados vão acabar nos atingindo. Então, tem mais sobre isso numa mensagem com esse mesmo título aqui no canal, O Escudo da Fé. Convido você a assistir lá. Mas antes eu quero fazer uma confissão, ler uma confissão e pedir para você repetir. Diga assim: eu não vou perder a minha fé. Minha fé em Deus e em sua palavra é o escudo que apagam os dardos inflamados do maligno. Eu vivo pela fé, que é a vitória que vence o mundo. Amém? Você foi abençoado, foi despertado, então mantenha a sua fé. Ouça esse devocional várias vezes, ou veja a mensagem que tem o mesmo título. Pratique essas verdades, faça comentários. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.